Olá pessoal do nono ano da Escola Luiz Bezerra, aqui é o professor Érico e essa será a nossa primeira videoaula do ano, né? A nossa primeira aula. Então, como primeiro assunto do ano, nós temos o estado físico da matéria e os fatores que influenciam na mudança dos estados físicos. Esse assunto vocês com certeza já abordaram em algum momento. Vamos aqui aprofundá-lo, tá certo? Bom, então, antes de começar a entrar no assunto em específico, eu gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas que nós não vamos responder agora, vamos responder depois. Bom, primeira pergunta: é possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Vamos pensar sobre isso. Pergunta número 2: existe alguma diferença entre vapor e gás? Ou vocês acham que vapor e gás não tem diferença, é a mesma coisa? Pergunta 3: por que conseguimos cozinhar o alimento mais rápido utilizando uma panela de pressão? Pergunta 4: por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus? E por que no nível do mar, que é exatamente onde vocês estão, lá em Barreiros, né? Por que a água ferve a 100 graus? Em lugares mais em nível do mar, né? Mais abaixo. Em lugares mais altos, abaixo de 100 graus, a água já ferve. Por que isso acontece? Então, para responder essas perguntas, primeiro nós precisamos conhecer alguns conceitos que são fundamentais da física. No final da aula retornaremos aí para responder essas perguntas, tá? Bom, pessoal, então, estado físico da matéria. Nós temos 3 estados físicos que vocês conhecem bem: o sólido, o líquido e o estado de vapor. O pessoal fala gasoso, mas agora vamos trocar essa palavra gasoso por vapor, tá? Os principais estados físicos são sólido, líquido e vapor. E o que vem a ser estado físico da matéria, também conhecido como fases da matéria, né? São as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço. E aí vamos entrar nesse conceito também. Por exemplo, como é que ela se apresenta no espaço um sólido? Uma substância sólida, ela se apresenta no espaço, tá, de forma molecular, dessa forma como está aparecendo aqui no vídeo para vocês. Ó. Isso aqui é a estrutura molecular, né, formada por átomos. Os átomos, quando se unem através de ligações químicas, formam moléculas. E aqui você tem uma composição bem compacta de moléculas. Veja que ela está bem organizada e os átomos estão bem próximos uns dos outros. Isso aqui é característica de um sólido, compacto e bem próximo. Tá? Quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação muito baixo, então não tem muita agitação molecular nesse caso, podendo ser concentrado mais átomos em um mesmo espaço físico. Então você vê que tem uma alta concentração de átomos aí. E nesse caso vai possuir uma forma e um volume fixo. É o caso, por exemplo, da bola de bilhar. Nessa situação, a força de atração ela é maior que a força de repulsão entre suas moléculas. Então observem que elas estão bem próximas umas das outras. Por que isso acontece? Porque a força de atração entre os átomos aqui, ó, e aqui, é bem mais forte do que a repulsão. Repulsão significa expulsar, afastar. Aí quando você vem para o nosso campo visual, né, para enxergar, é o caso da bola de bilhar. Quando você pega a bola de bilhar, você vê que ela é bem rígida, ela é densa, ela é pesada. Por que isso acontece? Porque a bola de bilhar, a bola de sinuca, né, ela tem esse tipo de constituição molecular aqui, ó. É um sólido, tá? Então, a bola de bilhar, ela pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma do recipiente. Ela manterá a sua forma. Imagina você pegar uma bola de bilhar e colocar dentro de um copo. A bola de bilhar não vai ficar no formato do copo, ele vai manter o seu formato original. E o seu volume também não vai aumentar e nem vai diminuir, vai continuar o mesmo. Então isso é característica de sólido.
agora falando dos líquidos. Observe aqui, pessoal, a estrutura molecular de um líquido. Veja que o sólido ele é bem organizado, bem compacto, os átomos, né, nesse caso. E quando você vai observar o líquido, eles estão próximos ainda uns dos outros, mas ele já é bem mais desorganizado e um pouco mais afastado. Os átomos aqui, ó, a estrutura molecular. Tá? Então isso aqui é uma característica dos líquidos. Eles não se afastam muito, mas são bem desorganizados e eles tendem, nesse caso, a não ter um volume fixo. Ele vai ocupar o formato do ambiente onde ela se encontra. Tá? É o caso, por exemplo, da água no copo. Quando você bota água no copo, a água vai tomar o formato do copo. Se você bota água em uma jarra de água, ela vai ocupar o formato daquela jarra. Tá? Isso é graças a essa constituição molecular dela, que é diferente do sólido. Certo? Então ela vai ocupar a forma do ambiente onde ela for colocada, do recipiente onde ela se colocar. Porém, o volume continua fixo. Ok? Então, diferente do sólido, tá, que tem uma força de atração maior, né, do que a força de repulsão entre as moléculas, no caso do líquido, a força de atração ela vai ser exatamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. Tá? Bom, então, como eu falei, a água, se estiver em um copo, toma a forma de um copo, e se estiver em uma jarra, vai tomar a forma de uma jarra, diferente de um sólido. Né? Agora, e o vapor? Né? Vamos ver aqui a questão do vapor. Observem essa imagem aí do lado esquerdo, essa animação, né? Observem que as moléculas, os átomos, né? As moléculas constituintes aí, elas estão em agitação. Estão em grande agitação. Elas estão se debatendo umas nas outras, bem aqui, ó. Tá? E isso faz com que a força de atração entre elas seja pequena e a força de repulsão seja maior do que a força de atração. Como consequência, elas flutuam. É por isso que o vapor ela tende a flutuar. A gente chamamos isso de volatilização. Ela vai volatilizar. Tá? Porque o estado de agitação molecular é muito grande, então elas se afastam, uma questão de energia cinética, de movimento, elas se debatem umas nas outras, e isso provoca o afastamento entre essas moléculas. Tá? Então acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas, ou seja, afastadas no espaço. Por isso, elas podem ter tanto a forma quanto o volume variável também. Tá? Então, forma e volume é variável nesse caso. Um exemplo disso é o gás oxigênio. Né? Tivemos aquele caso terrível lá no Amazonas. Vocês viram nos jornais que as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio. Né? Oxigênio comprimido em cilindros. Então, bem aqui do lado direito, vocês observam aqui tanques de oxigênio, cilindros de oxigênio que são utilizados em hospitais. Né? Esse gás ele é comprimido aqui dentro. Ok? E ele vai tomar, nesse caso, a forma do cilindro. Certo? Bom, pessoal, então, para que a mudança de estado físico ocorra, mudar de sólido para líquido, de líquido para vapor e de vapor para líquido e vice-versa, é necessário que ocorra mudanças de estado físico. Tá? Mudanças de estado físico. Então, observe aqui essa imagem do lado. Nós temos aqui um iceberg. Teve aquele famoso caso de naufrágio, né? Talvez o naufrágio mais conhecido de todos os tempos, que foi o naufrágio do Titanic. Certo? Então, o Titanic ele bateu em uma estrutura de gelo gigantesca, conhecida como iceberg. O iceberg tem uma característica interessante. A ponta do iceberg fica na parte superior da água, fica acima da água, e é a menor parte do iceberg, porque a maior parte do iceberg fica submersa. Olha aqui, ó. E nessa imagem aqui, nós temos a água em 3 estados físicos. Você tem a água na forma de gelo, que é o próprio iceberg. Nós temos o vapor formando nuvens aqui em cima. E nós temos
a água no seu estado líquido também. Então essa imagem, ela engloba os três estados físicos da matéria, da água nesse caso. Então, a influência de fatores externos como pressão e temperatura faz a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado físico. Tá? Então a mudança de estado físico depende da temperatura e depende da pressão. Aí vamos entender isso também no decorrer da aula, né? Da aula. Bom, a mudança de estado físico recebe denominações específicas, nomes específicos. Aí vamos entender quais são esses nomes, tá? Aqui nós temos um gráfico mostrando essas mudanças de estado físico. E é bem tranquilo de entender. Então observem aqui, ó, nessa primeira imagem aqui nós temos um sólido. A estrutura molecular, vocês lembram, ele é em ordem, né? É bem compacta e em ordem. A água no seu estado sólido aqui. Com o aumento da temperatura, o que vai acontecer? O gelo começa a derreter. Então ele sai do sólido e passa para o líquido. Essa mudança de estado físico do sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Passou do sólido para o líquido é fusão. Tá? Entrando energia aqui térmica, ou seja, se entra energia térmica está aquecendo, então ela vai derreter e vai virar líquido, água líquida. Se nós aumentamos mais ainda a temperatura, o que vai acontecer? Essa água que está no estado líquido vai começar a formar bolhas, e vai liberar vapor. Né? Então a água vai passar do seu estado líquido para o estado de vapor ou gás, que é a desordem da estrutura molecular. Elas ficam se debatendo umas nas outras e fica volatilizando, né? Vai flutuar. Essa mudança de estado físico do líquido para o vapor ou do líquido para gás, nós chamamos de vaporização. Ok? E o inverso também acontece, né? Você tem a água na sua forma de vapor ou de gás. Tá? Quando ele esfria, certo? Ele vira água novamente. Isso aqui é conhecido, essa mudança de estado físico de vapor ou de gás para líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. É quando passa do estado de vapor ou gás para líquido. Está perdendo energia térmica, está esfriando, por isso que ela sai do estado de vapor e vira líquido novamente. Quando você esfria mais ainda, ou seja, tira mais calor ainda, o que vai acontecer? Ela vai passar do estado líquido e, como está perdendo energia térmica, está ficando frio no ambiente, ela vai se solidificando, tá? E vai virar sólido novamente. Essa mudança de estado físico do líquido para sólido nós chamamos de solidificação. Tem alguns casos onde eu posso fazer o contrário. Tá? Eu posso simplesmente pular um estado físico desse. É o caso, por exemplo, do vapor. Né? Eu posso pegar o vapor e converter ele diretamente em sólido. Né? Então chamamos isso de sublimação. Ou eu posso pegar o sólido e, ao invés de converter em líquido, eu posso passar ele direto para o estado de vapor. Tá? É isso que nós chamamos de sublimação. Então, gente, aqui em cima nós temos a fusão e a vaporização. Para a vaporização ocorrer, é necessário que entre energia, é necessário que entre calor. Então chamamos isso, essa absorção de calor, nós chamamos de transformação endotérmica. A palavra endo vem do grego, significa entrar, botar para dentro. Tá? Então endo é botar para dentro, térmica, temperatura. Botar o que para dentro? Temperatura. É por isso que você tem aquecimento. Aqui embaixo, a liquefação e a solidificação, nós temos a liberação de calor. É por isso que esfria de um para o outro, tá? Você vai perder calor, vai esfriar, então ele vai fazer o caminho inverso. Aí chamamos isso, essa perda de calor, nós chamamos de transformação exotérmica. A palavra exo também vem do grego, significa expulsar. Expulsar a temperatura, exotermia. Expulsar a temperatura. Ok? Bom, algumas características importantes nas mudanças de estado físico. Vamos falar agora sobre pontos de fusão e de solidificação, tá? Então, o ponto de fusão é aquele ponto em que a temperatura de uma substância muda do estado sólido para o estado líquido, aquele momento exato onde a substância vai passar do seu estado sólido para líquido. Quando isso acontece, nós temos o chamado ponto de fusão. E é representada pela sigla PF.
P de ponto, F de fusão. Temos também o ponto de solidificação, que é o PS, P de ponto, S de solidificação, tá? E ela corresponde ao processo inverso do ponto de fusão. Tá? No ponto de fusão, você tem a mudança do estado sólido para o estado líquido. No ponto de solidificação, você tem a mudança do estado líquido para o estado sólido. Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de solidificação são obtidos em uma certa pressão. Tá? Então, aí entra a importância da pressão também, pressão atmosférica. Quando esta não é citada, aí você desconsidera a pressão atmosférica. Porém, quando ela é citada, a gente tem que considerar nos cálculos. Outros pontos importantes são os pontos de ebulição e pontos de liquefação. Okay? Então, ponto de ebulição, conhecido pela sigla PE, ponto de ebulição, é a temperatura em que uma substância muda do seu estado líquido para o estado de vapor, aquele exato momento onde o líquido vai virar vapor. Aí você chama de ponto de ebulição. Já o ponto de liquefação, que é o PL, ou ponto de condensação, PC, que é a mesma coisa, corresponde ao processo inverso do ponto de ebulição. No ponto de liquefação, a substância que está em estado de vapor ou em estado de gasoso, ele vai passar para o estado líquido. Então, esse exato momento onde essa transformação acontece, nós chamamos isso de ponto de liquefação ou ponto de condensação, que é o PC. Então, tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de liquefação são obtidos em uma certa pressão, tá? Porém, quando essa pressão ela não for citada, é a mesma situação anterior. Aí você desconsidera a pressão atmosférica. Quando elas forem citadas, elas entram nos cálculos. Eu posso representar também a mudança de estado físico em gráficos cartesianos. Aqui nós temos um gráfico cartesiano mostrando o eixo das coordenadas e o eixo das abscissas, né? Sendo que aqui na vertical nós temos a temperatura. Quanto mais alto na escala, maior a temperatura, a 1 atmosfera. E aqui, na horizontal, nós temos o tempo. Né? Então, vamos ver aqui a água pura, né? Por exemplo. Aqui nós temos a água pura atingindo a sua solidificação aqui em menos 10 graus Celsius. E à medida que a temperatura vai aumentando, observe aí, ó, ponto de fusão, que é quando vai passar para o estado líquido, né, sólido para líquido, a 0 graus Celsius, uma constante. Quando eu aumento mais a temperatura, aí aqui você vai ter já a mudança. Você já vai ter a mudança para o estado líquido. E quando eu atinjo o ponto de ebulição, a 1 atmosfera, ao nível do mar, que é a 100 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Você vai ter aí a mudança para o estado de vapor. Ok? Então esse é um diagrama que mostra mudanças de estado físico da água pura, que é aquela água do laboratório. Quando você faz água e mistura com outros compostos, como por exemplo água com açúcar, esse gráfico muda. Tá? Você observa aqui, ó, que a variação do ponto de fusão e da ebulição, ela sofre uma mudança, uma deformação. Aqui estava em linha reta, aqui agora já sofreu um declivamento aqui. Tá? Então, a água, em seu estado puro, tem um ponto de ebulição, tem um ponto de fusão. Quando você mistura, ela adquire outro ponto de ebulição, outro ponto de fusão. Tá? Isso aí vai depender com o que você está misturando. E aí entram conceitos. Aí entram alguns conceitos, tá? Misturas eutéticas, por exemplo. Né? O que é uma mistura eutética? São misturas que mantêm sua temperatura constante durante a fusão e a solidificação. Tá? Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Eu tenho um sólido a menos 15 graus Celsius, aumentou a temperatura dela e observem que a fusão, tá, manteve a mesma temperatura. Veja a linha reta aqui, não houve um declive, então aqui está em linha reta, certo?
no solidificação, no ponto de fusão barra solidificação. Então aqui eu tenho uma mistura do tipo eutética, ok? Do tipo eutética. O outro tipo de mistura é chamado de mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, ela vai manter a temperatura constante durante a vaporização ou a condensação. Aqui você observa que o sólido e o líquido tem um declive, mas aqui, ó, no líquido e no gasoso, que é exatamente onde ocorre a vaporização, ó, que é o virou vapor, tá? Ou a condensação, que é o sentido contrário. Então você vê que a temperatura nesse intervalo aqui de tempo manteve-se constante, a linha reta. Aqui é característica de uma mistura do tipo azeotrópica, e o gráfico demonstra bem isso. E aí agora nós vamos entrar em uma outra influência, que é a influência da pressão. A pressão também exerce importância na mudança de estado físico, tá? Então aqui, por exemplo, nesse primeiro desenho aqui, nós temos uma substância líquida, temos uma substância qualquer, pode ser líquida, pode ser gasosa, tá? E está sob a pressão de 1T, tá? Tem um pezinho aqui exercendo uma pressão. Então, ela está num certo estado molecular. A setinha aqui curtinha indica que a agitação molecular é baixa. Porém, quando eu aumento a pressão, veja que agora eu tenho 3T, certo? Eu aumentei a pressão aqui, observe o tamanho da seta, significa dizer que essas moléculas aqui estão se agitando muito. Elas estão se debatendo uma contra as outras. A agitação molecular tem a ver com o aumento da temperatura, tá? Então é uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a pressão que eu exercer, maior a temperatura de ebulição. Então, a pressão tem influência direta no aumento da temperatura. Outra coisa que influencia muito também, e é interessante a gente entender isso, na mudança de temperatura, nas mudanças de estado físico, é a altitude. Tá? Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura de ebulição. E vice-versa. Certo? Visto que a pressão e temperatura são grandezas que são diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que no nível do mar. Aí observe aqui essas imagens aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, o nível do mar, certo? Aqui eu tenho toda a pressão atmosférica, a atmosfera que nós conhecemos, tá? Então, no nível do mar, eu tenho uma maior pressão. Então, eu tenho toda a pressão dessa atmosfera que exerce aqui em cima. Ó. É por isso que em Barreiros, São José da Coroa Grande, Tamandaré, toda a faixa litorânea, a pressão é maior, consequentemente a temperatura também é maior. Agora, quando você vai subindo, vai para lugares cada vez com altitudes maiores, né? Altitude em relação ao nível do mar. Aqui, por exemplo, a mais de 2.000 metros de altitude, a pressão atmosférica já começa a cair. Olha o tamanho dessa seta já caindo. Isso significa dizer que a temperatura também é menor, tá? Porque a pressão é menor. Quando você sobe aqui a mais de 3.000 metros de altitude, observe que a seta diminui mais ainda. E aqui no alto da montanha, a mais de 8.000 metros, a pressão é muito pequena. O ar é muito rarefeito, as moléculas ficam muito distantes umas das outras, as moléculas atmosféricas, e como consequência você tem uma temperatura muito inferior àqueles que estão no nível do mar. Aqui nesse outro gráfico mostra bem isso, está bem ilustrado. Observem aqui, ó. Aqui nós temos a Praia de Santos, que fica lá em São Paulo, tá? Então, o ponto de ebulição aqui é a 100 graus Celsius. Você bota uma água para ferver, quando ela atingir esse ponto de 100 graus, ela já começa a entrar em ebulição, a água já começa, a líquida já começa a virar vapor a 100 graus Celsius. Porque a pressão atmosférica aqui é muito grande, tá? Então a pressão maior auxilia na mudança de temperatura mais rápida, no aquecimento mais rápido, né? Isso aqui é o nível do mar, 0 metros, tá? Quando você vai para a cidade, aqui estamos no estado de São Paulo, tá? Quando você vai para a cidade de São Paulo, a 750 metros acima de Santos, né? Acima do nível do mar, em altitude, você bota a água para ferver, a 98 graus Celsius já está sofrendo ebulição. Então veja, nível do mar, 100 graus Celsius, vira vapor, a água vira vapor. Já em São Paulo, 98 graus Celsius é que ela vai virar vapor, ela vira
ela se converte de líquido para vapor. Em Brasília está a 1.100 graus, perdão, a 1.100 metros de altitude. Então, a 96 graus Celsius, você já tem aí mudança de estado físico, tá? De ebulição. Quito fica no Equador, tá? Quito fica a 2.850 metros de altitude, tá? Em relação ao nível do mar. Então, ó a temperatura aqui é 90 graus Celsius. Ela já exerce ebulição, tá? Já em La Paz, que fica na Bolívia, um ponto muito alto, 3.600 metros de altitude, a 87 graus Celsius a água já sofre a ebulição. Então, esses são alguns exemplos, tá? Bom, uma outra forma de representar as mudanças de estado físico, levando em consideração a temperatura e a pressão, é através do diagrama de fases. Então, o diagrama de fases nada mais é do que um mapa de pressões e de temperatura que indica o estado físico e que uma substância pura, né, seja ele qual for, pode se apresentar e suas possíveis mudanças de estado físico. Então, no diagrama de fases, nós analisamos a curva dos gráficos. Tá? E a curva do gráfico tem pontos de interseções entre os estados físicos da matéria, sólido, líquido, vapor e gás, apresentando também o seu ponto crítico. E aqui nós temos os pontos cartesianos, nós temos aqui nesse eixo a pressão e na horizontal nós temos a temperatura. Aí vamos entender melhor esse diagrama de fases, né? Como interpretá-lo, né? O diagrama de fases ele é composto por 3 curvas que delimitam os estados físicos. Aí vamos entender essas curvas aqui. A curva 1, a curva 2 e a curva 3. Bom, então aplicando o diagrama de fases para um sólido, né, por exemplo. Então a curva de fusão barra solidificação, né, fusão e solidificação, como é que interpreta? Né? Você tem uma fronteira entre o estado sólido e líquido. Tá? Então aqui eu tenho uma curva, essa curva aqui, tá? Que é a curva 1, e ela separa o sólido e o líquido. Ou seja, sobre essa curva, com os respectivos valores de temperatura e pressão, tá? A substância coexiste naqueles estados físicos sofrendo fusão ou solidificação. Então essa curva aqui vai indicar para mim ou fusão ou solidificação, porque ela está entre o sólido e o líquido. Essa curva 1 separa esses dois estados físicos da matéria aqui. É o caso do gelo derretendo ou a água sendo congelada, tá? É interpretada nesse diagrama através da curva 1. Já a curva 2 no diagrama, ela vai determinar, é conhecida como curva de vaporização ou condensação. E ela é uma fronteira entre o estado líquido e o estado de vapor. Observe que a curva 2 aqui separa o líquido e o vapor. Tá? Ou seja, sobre essa curva, a substância coexiste nesses dois estados físicos aqui, o líquido e o vapor, sofrendo vaporização ou condensação. Tá? Então, líquido e vapor. Onde é que eu posso observar isso na natureza? Eu posso observar isso no ciclo da água. Observe a imagem aqui à esquerda. Aqui eu tenho o mar, tá? A água no nível do mar. Com a temperatura, com o aumento da temperatura, a água do mar sofre evaporação. Tá? Então, quando é de forma natural, chama de evaporação. Quando é provocada no fogão, por exemplo, você chama de vaporização. Essa é a diferença entre evaporar e vaporizar, tá? São coisas diferentes. A evaporação é natural. Então a água ela é evaporada graças à energia do sol, né? Energia solar, e se transforma em nuvens, tá? Ela sofre condensação quando ela atinge uma certa altitude, porque fica mais frio, então ela se condensa e vira nuvem. Essa nuvem, ao atingir um certo ponto de altitude, ela se compacta cada vez mais e sofre precipitação na forma de chuva. Então, ela sai do estado gasoso e vira líquido novamente. Observe, eu estou pegando vapor, olha a curva aqui, a curva 2, vapor, e estou passando para líquido, na mesma curva.
tá? Então essa água ela vai ser absorvida pelos córregos, pelos rios, por aquíferos, tá? Que são o solo que tem a capacidade de absorver a água, e aí você vai ter água infiltrada no subsolo, e tudo isso vai desembocar novamente no mar. E quando chegar no mar, quando chegar nos rios também, tá? O calor provocado pelo sol vai novamente provocar a evaporação, certo? Então esse composto evaporado, a água evaporada, vai se condensar, porque ela vai esfriar e vai virar nuvem. Ela esfria mais ainda, sofre uma condensação cada vez maior. A molécula pesa e ela sofre precipitação na forma de chuva, cai de novo no solo, vai ao nível do mar e repete todo o processo. Então veja que é um ciclo, tá? É por isso que é chamado de ciclo da água. E esse ciclo ele é interpretado nesse diagrama aqui, na curva 2, entre líquido e vapor. Então a água evaporando, ou precipitação da chuva, é um exemplo dessa curva 2 que estamos estudando, que é a curva de vaporização e condensação. Nós temos também a curva 3, que é essa curva aqui, pessoal, a curva 3, ó. Certo? O que significa essa curva 3? Né? A curva 3 é a curva de sublimação e ressublimação. O que é essa sublimação e ressublimação? Tá? É a fronteira, essa curva, é a fronteira entre os estados de vapor. Tá? Essa aqui é a fronteira entre o estado de vapor, tá aqui o vapor, e o estado sólido. Tá? Então, entre o vapor e o sólido, nós temos o que nós chamamos de curva de sublimação e ressublimação, que é a curva 3. O que significa isso? Né? Significa que sobre essa curva, a substância coexiste naqueles estados físicos, certo? Que é o sólido e o vapor, sofrendo sublimação ou ressublimação, que é uma sublimação ao contrário, né? Chamamos de sublimação reversa. Aí um exemplo que nós temos disso é muito utilizado em shows, né? Que é o chamado gelo seco. O pessoal usa muito a fumaça do gelo seco nos palcos. Tá? Então o gelo seco virando fumaça. Essa fumaça é um composto conhecido como CO2, que é o dióxido de carbono. Né? Então o gelo seco virando fumaça, ou o próprio CO2, que é a fumaça, sendo transformado em gelo seco. Né? Sublimação e ressublimação. Isso é representado na curva 3. A curva limite que determina a fronteira entre o sólido e o vapor. Então temos alguns conceitos importantes aí que sobre pontos de estudo que não podemos deixar a par. Tá? É o caso do ponto triplo, conhecido também como P3. O ponto triplo indica os valores de pressão e temperatura nos quais a substância coexiste nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Por isso que é conhecido como ponto triplo. É o ponto no diagrama que vai determinar o encontro entre os 3 estados físicos, a fronteira entre os 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o vapor. É o ponto em que as 3 curvas se interceptam. Aí observe esse gráfico aqui, ó. Olha aqui o ponto triplo, tá vendo aqui? Eu botei até o PT aqui bem grande aqui, certo? Aqui é o ponto triplo. Por que eu chamo de ponto triplo? Porque esse ponto aqui é uma interceptação entre o sólido, entre o líquido e entre o estado de vapor. 3, por isso que é triplo, ok? Ponto triplo. Temos também o ponto crítico, também conhecido como PC. O PC, que é o ponto crítico, indica o limite que determina se a substância é um vapor ou um gás. Lembra que eu falei lá no início aquela pergunta, existe diferença entre vapor e gás? Vamos entender agora, tá? Ela mostra a temperatura crítica a partir do qual a substância passa a ser um gás. Tá? Então o ponto crítico está bem aqui, ó. É o limite que determina se a substância vai ser ou um gás, tá vendo o gás aqui embaixo? Curva do gás aqui, ó, ou um gás ou um vapor. É o ponto crítico. Bom, então vamos à grande pergunta, né? Existe diferença entre vapor e gás ou é a mesma coisa? O diagrama já mostra alguma coisa aí, né? Mas vamos ver. Qual a diferença entre vapor e gás? Então, gente, vapor é estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido.
ou transforma-se nesses estados a partir da variação da pressão ou temperatura. Então, a pressão e a temperatura vai exercer influência na mudança de estado físico do líquido para vapor. Tá certo? Então, a pressão e a temperatura exercem influência para poder mudar o estado físico dessa matéria de líquido para vapor. Isso é vapor, tá? Então, quando colocamos, por exemplo, uma água para ferver em uma chaleira, por exemplo, que é o exemplo mais clássico, o que vai acontecer? Nós vamos obter a água no seu estado de vapor. Ela simplesmente vai sofrer mudança de estado físico graças ali à temperatura, né? E à pressão. Mas e o gás? Né? O gás é o estado físico que não pode ser alterado apenas pela variação de temperatura. Diferente do vapor. Você, variando a temperatura, você consegue mudar o estado físico. Mas o gás, só mudando a temperatura, você não influencia. Tá? Para que haja mudança no estado físico de um gás, é necessário que se varie a sua pressão. Então, é a pressão que vai determinar a mudança de estado físico de um gás para o líquido, por exemplo, ou de um líquido para gás. Aqui nós temos os cilindros, certo? De gás liquefeito, né? A título de exemplo, né? O gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás de cozinha, né? O GLP, gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás de cozinha. Dentro do botijão, pessoal, por que o botijão é tão pesado? Quando você pega ele cheio, né? Porque ele cheio, ele está no estado líquido, certo? Por que ele está em estado líquido? Porque ele está em alta pressão, certo? A pressão é tão grande que ela fica no estado líquido. Porém, quando você libera o gás, você abre você libera aqui esse dispositivo, o que vai acontecer? Ele vai fazer um barulhinho e vai começar a liberar gás, ou seja, a pressão que estava aqui dentro está reduzindo, certo? Você abriu o dispositivo aqui, a pressão aqui já começa a cair. Como consequência, o que está líquido aqui dentro começa a virar gás, tá? E aí você pode utilizar para fogão, né? Para fazer cozimento e tal. Então tá aí a diferença entre vapor e gás. Vapor e gás não são a mesma coisa, tá? O vapor depende da temperatura para mudar de estado físico. O gás não depende da temperatura, depende da pressão. Ok? Então aqui nós temos um diagrama de fase da água, né, no ponto triplo. Então aqui nós temos o ponto triplo, certo? Nesse ponto triplo aqui nós temos tanto o estado da água no estado sólido, quanto o estado líquido, quanto o estado de vapor. E dele também determinando aqui, especificando as mudanças de estado, né? De estado físico, a sublimação, que é quando passa do estado sólido direto para vapor, por exemplo. A solidificação, que é a mudança do estado líquido para o estado sólido. E a ebulição, que é a mudança de estado líquido para o estado de vapor. Com esses valores de temperatura e pressão, podemos observar a água simultaneamente nos seus três estados físicos, como eu acabei de mostrar para vocês. O sólido, que é o gelo, o líquido, que é a água, e o vapor, que é o vapor d'água. Ok? Então, algumas curiosidades aqui, só para fechar conhecimento, tá? A panela de pressão, por exemplo, tem uma curiosidade, né? Algumas curiosidades, né? E também alguns cuidados que devemos tomar com a panela de pressão. Ao nível do mar, nas panelas abertas, tá? Sem ser panela de pressão, a água ferve a uma temperatura próxima de 100 graus, ao nível do mar, tá? Que é onde vocês estão, por exemplo, aí em Barreiros, ok? Ao nível do mar, nas panelas abertas, a água ferve de fato a 100 graus Celsius, aproximadamente. Bom, como o próprio nome sugere, a panela de pressão, a pressão interna é bem maior que a pressão externa, a pressão fora da panela. Então a pressão dentro da panela de pressão, ela é superior à pressão fora, que é a pressão atmosférica. O que acontece? Isso faz com que a temperatura de ebulição da água aumente, passando a ser algo em torno de 20 graus Celsius. A agitação molecular é tão grande que você gera uma temperatura 20 graus superior. É por isso que o cozimento ocorre mais rápido em uma panela de pressão.
Nessa condição, estaremos fazendo cozimentos aí, né, do alimento a uma temperatura maior que uma panela aberta, gastando assim menos tempo para o cozimento. Agora aqui nós temos alguns cuidados com panela de pressão. Panela de pressão é uma coisa muito perigosa para quem não sabe usar. Tá? Então, temos aqui 7 cuidados a se tomar com panela de pressão, pessoal. Isso é muito importante difundir esse conhecimento. Tá? Primeiro cuidado. É importantíssimo você só comprar panela de pressão em loja, ao invés de comprar nos ambulantes. Tá? Porque panela de pressão, ela como é um objeto de utilidade no nosso dia a dia e tem uma certa periculosidade porque ela mexe com pressão, tá? Ela tem tendência, se for um material mal feito, ele pode até explodir, né? Imagina uma tragédia com isso, né? Então, 2, colocar os condimentos, condimento é tempero, verduras, tá? Após a utilização da pressão do alimento. Então, primeiro você bota o alimento ali para cozinhar, né, na panela de pressão, e depois você bota os condimentos. Então tem que estar abrindo e fechando tampa. Tá? Bom, quando você compra na loja, a panela de pressão, ela vem com um manual. Tá? Então é interessante seguir a indicação do volume de alimentos, a quantidade de alimento que entra ali na panela, e também o volume de água, que é indicado no manual. Tudo isso para segurança. 4. Observar a panela quando ela estiver no fogo, verificando se a válvula de pressão está funcionando normalmente. A válvula de pressão é para não ser aquele vaporzinho, né? Quando aumenta a temperatura demais, a válvula de pressão ela gera uma movimentação no dispositivo, liberando um pouco da pressão. Então é bom estar observando isso. O posicionamento do cabo tem que estar voltado para o interior do fogão e não para fora, porque ele pode passar uma pessoa ali, pode passar uma criança batendo no cabo e aí você vai ter um acidente, né? Então o cabo sempre para o lado interior do fogão e nunca para o lado exterior. Lavar e guardar separadamente, gente, a borracha e a tampa da panela. Tá? Então você lava a borracha separada da tampa da panela até para evitar resíduo na borracha. Tá? E por último, remover o resíduo e a gordura da válvula, né? Porque a válvula, como o vapor passa por lá, então, e é alimento, ela pode formar crostas de gordura ali, e isso pode tapar a saída de vapor da válvula, né? E gerando insuficiência na liberação da pressão. Tá? Então limpar, desobstruir a válvula é sempre importante também. Então vamos seguir essas orientações aí para poder evitar certos acidentes, né? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês e pessoal, tem uma atividade para vocês, tá? Vocês vão fazer a atividade e vão mandar para o meu privado, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.